A sessão espírita começou de forma aparentemente comum, em uma casa antiga localizada em um bairro afastado da cidade, conhecida apenas entre moradores antigos como um lugar onde coisas estranhas aconteciam. O grupo era formado por 8 pessoas, todas com algum nível de curiosidade sobre o mundo espiritual, mas nenhuma realmente preparada para o que estava prestes a ocorrer. A sala havia sido isolada, cortinas fechadas, luzes apagadas e apenas velas dispostas em círculo ao redor da mesa de madeira já marcada pelo tempo. Assim que deram as mãos, o silêncio se tornou denso, quase palpável, como se o ar estivesse mais pesado. Nos primeiros minutos, nada aconteceu, até que um som seco ecoou do teto, como passos lentos caminhando acima deles, mesmo não havendo segundo andar. A médium, uma mulher experiente, começou a respirar de forma irregular, afirmando sentir presença se aproximando. Um frio anormal tomou conta do ambiente, fazendo com que o vapor da respiração fosse visível. De repente, uma das velas se apagou sozinha, sem qualquer corrente de ar. Logo depois, outra e mais outra, até restar apenas uma chama tremendo de forma violenta. Nesse momento, a mesa estalou, como se algo estivesse se apoiando sobre ela, pressionando com força. Um dos participantes tentou se levantar, mas sentiu uma pressão invisível sobre os ombros, forçando-o a permanecer sentado. A médium então murmurou um nome em voz baixa, um nome que ninguém ali reconheceu, mas que provocou uma sensação coletiva de pânico imediato. À medida que a sessão avançava, a voz da médium começou a mudar gradualmente, ficando mais grave, mais arrastada, como se algo estivesse falando através dela com dificuldade. As perguntas feitas pelo grupo passaram a receber respostas perturbadoras, descrevendo detalhes íntimos da vida de cada participante, acontecimentos que jamais haviam sido compartilhados. Um dos presentes começou a chorar ao ouvir a descrição exata de um trauma de infância, enquanto o outro entrou em choque ao ouvir o nome de um parente falecido mencionado com precisão assustadora. Batidas surgiram nas paredes, sempre em sequência de 3, acompanhadas de arranhões longos e lentos, como unhas deslizando pela madeira. O relógio da sala parou de funcionar, congelando os ponteiros exatamente às 13h17 da madrugada. A temperatura caiu ainda mais, e um cheiro forte de mofo misturado com terra molhada invadiu o ambiente. A médium então afirmou que havia mais de uma entidade presente, e que nem todas haviam sido convidadas. A mesa começou a se mover sozinha, girando lentamente, enquanto mãos invisíveis pareciam tocar os participantes, deslizando pelos braços, pescoços e rostos. Um deles sentiu algo sussurrar em seu ouvido, prometendo que aquela noite nunca terminaria. O medo já não era apenas psicológico. Havia uma sensação clara de que algo havia atravessado um limite irreversível. O primeiro sinal físico de que a sessão havia saído completamente do controle surgiu quando uma das participantes gritou, afirmando sentir algo cravar unhas profundas em suas costas. Ao acender uma lanterna, marcas avermelhadas e inchadas surgiram diante de todos, como se tivessem sido feitas naquele exato momento. A médium caiu para frente, batendo a cabeça na mesa, e permaneceu imóvel por alguns segundos antes de levantar lentamente, com os olhos completamente revirados. Sua boca se abriu em um sorriso que não condizia com sua expressão habitual, e ela começou a rir de forma baixa e contínua. A voz que saiu de sua garganta não parecia humana, falava em um ritmo estranho, mencionando mortes ocorridas naquela casa décadas atrás, descrevendo corpos escondidos sob o piso e rituais realizados no mesmo local onde estavam sentados. As paredes começaram a apresentar rachaduras finas, como se algo estivesse tentando sair de dentro delas. Um dos homens foi arremessado contra a estante sem que ninguém o tocasse, enquanto o outro sentiu suas pernas serem puxadas violentamente para trás. A porta da sala se fechou com força, trancando todos ali dentro. Nesse momento, ficou claro que a sessão não era mais apenas uma comunicação, mas uma invasão. Desesperados, alguns tentaram rezar, enquanto outros gritavam pedindo que tudo parasse, mas cada palavra parecia alimentar ainda mais a manifestação. As velas voltaram a se acender sozinhas, porém com chamas altas e escuras, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Essas sombras não acompanhavam os movimentos das pessoas, agindo de forma independente, se alongando e se contorcendo. A médium começou a falar em outra língua, desconhecida por todos, enquanto seu corpo se arqueava de maneira antinatural.
Um vento violento percorreu a sala, levantando papéis, objetos e quebrando quadros, revelando marcas antigas na parede, símbolos desenhados com algo que parecia sangue seco. Um dos participantes desmaiou ao sentir algo apertar seu pescoço, deixando marcas roxas visíveis. A sensação coletiva era de sufocamento, como se o ar estivesse sendo drenado do ambiente. A entidade, através da médium, afirmou que havia sido chamada antes, em uma sessão antiga, e que nunca havia sido devidamente enviada de volta. Agora, havia encontrado uma nova oportunidade de permanecer. O medo se transformou em puro terror ao perceberem que aquela presença não demonstrava qualquer intenção de partir. Após horas que pareceram uma eternidade, a médium caiu novamente no chão, imóvel, enquanto um silêncio absoluto tomou conta da sala. A porta se abriu lentamente, rangendo como se estivesse sendo forçada por algo invisível. Um por um, os participantes conseguiram sair, cambaleando, alguns feridos, outros em estado de choque profundo. A casa, no entanto, parecia diferente, mais escura, mais viva, como se tivesse absorvido parte deles. Ao amanhecer, a polícia foi acionada após vizinhos relatarem gritos durante a madrugada. Nenhum sinal de invasão foi encontrado, mas todos os envolvidos apresentavam marcas físicas e sinais claros de trauma. A médium acordou horas depois no hospital, sem memória alguma do ocorrido, mas passou a apresentar comportamentos estranhos, falando sozinha e afirmando que ainda não estava sozinha em sua própria mente. Um dos participantes cometeu suicídio semanas depois, deixando uma carta onde afirmava que era constantemente observado por algo que não podia ver. Outro desapareceu sem deixar vestígios, sendo visto pela última vez caminhando em direção à antiga casa, durante a madrugada. Com o passar dos meses, os relatos começaram a se conectar de forma assustadora. Todos os sobreviventes passaram a vivenciar fenômenos semelhantes, objetos se movendo sozinhos, sussurros durante a noite, sombras observando do canto dos olhos. Alguns afirmaram sentir mãos os empurrando durante o sono, enquanto outros acordavam com marcas novas pelo corpo. A antiga casa foi lacrada pelas autoridades após novas denúncias de manifestações, mas moradores próximos continuaram relatando luzes acendendo sozinhas e gritos vindos de dentro, mesmo estando vazia. Registros antigos revelaram que o local havia sido usado por um grupo espiritualista radical nos anos 70, responsável por sessões que terminaram em mortes nunca oficialmente esclarecidas. A sessão mais recente não havia criado algo novo, apenas reaberto uma porta que jamais deveria ter sido tocada. Até hoje, os poucos sobreviventes evitam falar sobre aquela noite, afirmando que toda vez que relembram os acontecimentos, o ambiente ao redor parece esfriar repentinamente, como se algo estivesse ouvindo, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Meses depois, em um pequeno centro espírita improvisado no fundo de uma residência simples, localizada na periferia de uma grande cidade. O local era usado esporadicamente para encontros discretos, longe de olhares curiosos, e naquela noite apenas 6 pessoas estavam presentes. A proposta era realizar uma comunicação breve, considerada segura, com um espírito que se apresentava como orientador. Desde o início, porém, algo parecia errado. O ambiente estava excessivamente silencioso, como se os sons externos tivessem sido abafados. Quando as velas foram acesas, as chamas não tremulavam, permaneciam estáticas, quase artificiais. A médium principal relatou uma pressão intensa na cabeça e uma sensação de enjoo imediata. Assim que o círculo foi fechado, uma vibração percorreu o chão, leve no início, mas constante, como se algo se movimentasse sob a estrutura da casa. Um dos participantes sentiu um calor anormal nas mãos, enquanto o outro começou a ouvir batidas vindas de dentro das paredes. A médium afirmou que havia uma presença observando o grupo antes mesmo da invocação ser concluída. No exato momento em que o nome do suposto espírito foi pronunciado, todas as velas se inclinaram para o centro da mesa, como se algo estivesse sugando a energia delas, e um estalo alto ecoou no teto, marcando o início de algo que não estava nos planos de ninguém. A comunicação começou de forma confusa, com respostas fragmentadas e frases interrompidas, mas rapidamente se tornou agressiva. A médium passou a falar com dificuldade, como se estivesse lutando para respirar, enquanto sua voz se alternava entre tons diferentes. O espírito dizia não reconhecer o nome pelo qual havia sido chamado, afirmando ter sido trazido à força. O ar ficou pesado, carregado de um cheiro metálico que causava ardência no nariz.
As paredes começaram a estalar, e pequenas rachaduras surgiram ao redor das janelas. Um dos presentes começou a tremer incontrolavelmente ao sentir algo se aproximar por trás, embora não houvesse ninguém ali. A mesa se deslocou alguns centímetros sozinha, raspando no chão com um som agudo. A médium então começou a descrever cenas que não pertenciam a nenhum dos participantes, falando sobre sessões antigas realizadas naquele mesmo local, onde gritos haviam sido ignorados e pedidos de ajuda, silenciados. A entidade afirmava que aquele espaço não estava vazio há muito tempo e que outras presenças aguardavam uma oportunidade. Subitamente, um dos quadros da parede caiu, quebrando o vidro, e no reflexo estilhaçado surgiu por um instante uma sombra distorcida, observando o grupo com atenção perturbadora. O pânico se instalou quando uma das participantes foi arremessada para trás, batendo contra a parede com força suficiente para deixá-la sem ar. Marcas arroxeadas começaram a surgir em seu pescoço, como se mãos invisíveis a estivessem estrangulando. A médium caiu de joelhos e começou a rir de forma descontrolada, enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. A voz que saiu de sua boca já não tentava se comunicar, apenas narrava, com prazer evidente, os erros cometidos por todos ali, expondo culpas, pensamentos ocultos e acontecimentos que jamais haviam sido revelados. O relógio da sala girou rapidamente, até parar bruscamente às 2h44 da manhã. Um vento violento percorreu o ambiente, apagando metade das velas e fazendo cortinas se agitarem como se algo estivesse tentando atravessá-las. Um dos homens sentiu algo puxar seu braço com força, deixando arranhões profundos e ardentes. A sensação coletiva era de invasão total, como se o espaço físico tivesse sido tomado por algo que não pertencia àquele mundo. A entidade afirmou que havia sido esquecida, mas não adormecida, e que aquela sessão havia servido apenas como um chamado definitivo. Tentando encerrar a sessão, um dos participantes começou a recitar orações em voz alta, mas as palavras pareciam se distorcer no ar, ecoando de forma irregular. A médium gritou, pedindo que parassem, afirmando que algo havia se fixado nela. Seu corpo começou a se contorcer de maneira antinatural, com movimentos bruscos que pareciam impossíveis. As sombras projetadas pelas velas começaram a se mover sozinhas, se alongando pelas paredes e pelo teto, formando figuras humanas incompletas. Um som grave e contínuo tomou conta do ambiente, semelhante a um lamento profundo. A porta da sala se fechou com violência, trancando todos ali dentro. Um dos presentes tentou forçá-la, mas foi empurrado para trás por uma força invisível. A entidade afirmou que aquele era apenas o início, que o vínculo havia sido criado e não poderia ser rompido tão facilmente. Nesse momento, a energia no local se tornou insuportável, causando tontura, náusea e uma sensação intensa de desorientação. A noção de tempo parecia inexistente, como se estivessem presos em um intervalo onde nada avançava. O silêncio veio de forma abrupta, quase violenta. A médium caiu desacordada no chão, e todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. A porta se abriu lentamente, sem que ninguém a tocasse, permitindo que o grupo escapasse em estado de choque. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, mas a sensação de alívio durou pouco. Nos dias seguintes, todos começaram a relatar acontecimentos estranhos. A médium passou a acordar com hematomas pelo corpo e vozes sussurrando em sua mente. Um dos participantes começou a ter apagões, acordando em lugares desconhecidos da própria casa. Outro relatou ver a mesma sombra observando-o através de reflexos em vidros e espelhos. O centro improvisado foi fechado às pressas, e objetos utilizados na sessão desapareceram sem explicação. A tentativa de seguir a vida normalmente se mostrou impossível, pois a presença parecia ter se dividido, acompanhando cada um deles silenciosamente. Meses depois, os acontecimentos atingiram um ponto irreversível. 2 dos participantes foram internados após surtos psicóticos, afirmando estar sendo chamados constantemente. A médium nunca mais conseguiu participar de outra sessão, pois entrava em pânico ao sentir qualquer alteração no ambiente. Um dos envolvidos desapareceu após deixar mensagens confusas, dizendo que precisava voltar onde tudo começou. O local da sessão foi demolido, mas moradores da região ainda relatam ouvir murmúrios vindos do terreno vazio durante a madrugada. Registros antigos revelaram que, anos antes, naquele mesmo endereço, sessões semelhantes haviam terminado em mortes atribuídas a causas naturais. A manifestação nunca foi contida, apenas interrompida momentaneamente. Aquela noite não abriu uma porta,
mas escancarou um caminho que já existia, permitindo que algo esquecido há décadas voltasse a caminhar entre os vivos, silencioso, paciente, aguardando o próximo chamado. Em um antigo sítio afastado da cidade, usado esporadicamente por um pequeno grupo espiritualista que acreditava conseguir contato direto com entidades presas entre planos. O local já carregava um histórico estranho. Animais se recusavam a entrar em determinados cômodos, aparelhos eletrônicos falhavam sem explicação e visitantes relatavam sensação constante de estar sendo observados. Naquela noite, 9 pessoas participaram da sessão, lideradas por um médium considerado experiente. A sala principal foi preparada com símbolos desenhados no chão e velas posicionadas de forma precisa. Desde o início, o ambiente parecia reagir à presença do grupo. O vento cessou do lado de fora. Insetos desapareceram e um silêncio absoluto se instalou. Assim que todos deram as mãos, um estalo profundo ecoou debaixo do assoalho, como se algo pesado tivesse se movido no subsolo. O médium interrompeu a fala por alguns segundos, afirmando sentir uma presença muito próxima, algo que não aguardava ser chamado. Antes mesmo de qualquer invocação formal, uma das velas explodiu, espalhando cera quente pelo chão, marcando o início de uma sessão que já havia perdido o controle. A manifestação começou de forma gradual, quase estratégica. Sussurros surgiram nos cantos da sala, vozes sobrepostas que falavam em tons baixos, impossíveis de identificar. Um dos participantes começou a ouvir seu nome sendo repetido de forma insistente, vindo de trás de si, enquanto o outro sentiu algo tocar seu tornozelo, como dedos deslizando lentamente pela pele. O médium tentou manter a condução da sessão, mas sua respiração ficou irregular, e sua fala começou a falhar. Ele afirmou que havia múltiplas presenças ali, algumas humanas, outras não. A temperatura caiu de forma brusca, fazendo com que o chão ficasse gelado ao toque. As paredes começaram a apresentar manchas escuras, como se a umidade estivesse se espalhando rapidamente. Um cheiro forte de ferrugem e terra molhada tomou conta do ambiente, causando náusea em alguns presentes. A mesa passou a vibrar sozinha, acompanhando um ritmo irregular, como um coração batendo fora do corpo. Nesse momento, ficou evidente que a sessão não havia atraído apenas uma entidade, mas algo que estava à espera de qualquer abertura. O primeiro ataque físico ocorreu sem aviso. Uma das mulheres foi puxada violentamente para trás, caindo no chão com força, enquanto gritava que algo estava segurando seus cabelos. Quando tentaram ajudá-la, marcas profundas surgiram em seu couro cabeludo, como se mãos invisíveis tivessem se cravado ali. O médium caiu de joelhos, batendo a testa contra o chão repetidas vezes, enquanto uma voz rouca saiu de sua garganta, afirmando que aquele lugar não deveria mais ser perturbado. As luzes improvisadas se apagaram, deixando apenas o brilho fraco das velas restantes. Sombras começaram a se mover de forma independente, formando silhuetas humanas incompletas que se projetavam pelas paredes. Um dos homens foi lançado contra a porta, que se fechou com violência logo em seguida, trancando todos dentro da sala. Arranhões começaram a surgir nos braços e pescoços de vários participantes ao mesmo tempo, como se algo estivesse passando por entre eles, escolhendo quem tocar. A sensação era de cerco, como se o grupo tivesse sido envolvido por algo consciente, paciente e extremamente hostil. Em meio ao caos, o médium começou a narrar acontecimentos antigos ligados ao sítio, falando sobre rituais realizados décadas antes, onde pessoas haviam desaparecido após sessões semelhantes. Ele descrevia corpos enterrados próximos à casa, sacrifícios feitos em troca de proteção espiritual e promessas nunca cumpridas. A entidade, agora claramente dominante, afirmava que aquele local funcionava como um ponto de passagem, alimentado pelo medo e pela curiosidade humana. Portas internas batiam sozinhas, móveis se arrastavam e passos podiam ser ouvidos correndo pelo corredor, embora ninguém estivesse ali. Um dos participantes começou a se contorcer no chão, afirmando que algo estava tentando entrar em seu corpo. Seus olhos se reviraram, e sua voz mudou drasticamente, repetindo frases desconexas e pedindo para não ser deixado para trás. A pressão no ambiente era tão intensa que alguns relataram dificuldade para respirar, como se o ar estivesse sendo drenado lentamente. A entidade deixou claro que não pretendia ir embora, pois havia encontrado algo que há muito tempo lhe faltava: atenção suficiente para se manifestar plenamente. O fim da sessão não aconteceu por escolha, mas por exaustão. O médium caiu inconsciente, e com isso,
a intensidade das manifestações diminuiu de forma abrupta. As sombras recuaram, os ruídos cessaram e um silêncio pesado tomou conta do local. A porta se abriu lentamente, rangendo como se tivesse sido destrancada por algo invisível. Um a um, os participantes saíram da casa em estado de choque, alguns sangrando, outros incapazes de falar. Nos dias seguintes, os efeitos da sessão se espalharam para fora do sítio. Pesadelos recorrentes passaram a atormentar todos os envolvidos, sempre com o mesmo cenário e a mesma sensação de estar sendo observado. Um deles começou a apresentar comportamento agressivo e foi internado após afirmar que algo falava com ele constantemente. Outro desapareceu sem deixar rastros, sendo visto pela última vez caminhando em direção ao sítio durante a madrugada. O local foi abandonado definitivamente, mas moradores da região continuaram a relatar luzes acendendo sozinhas e gritos vindos da propriedade, mesmo vazia. Investigações posteriores revelaram que o sítio havia pertencido a um grupo espiritualista nos anos 60, conhecido por práticas extremas e sessões prolongadas que frequentemente terminavam em tragédias. Registros oficiais apontavam mortes por causas naturais, mas relatos antigos falavam em possessões, desaparecimentos e rituais interrompidos à força. A sessão mais recente não havia criado uma nova entidade, apenas reativado algo que nunca havia sido devidamente encerrado. Os sobreviventes evitaram contato entre si, temendo reforçar qualquer vínculo restante. Ainda assim, todos afirmaram sentir a mesma presença em momentos de silêncio absoluto, como se algo estivesse apenas aguardando uma nova oportunidade. O sítio permanece isolado até hoje, cercado por histórias que poucos ousam investigar, pois aqueles que se aproximam demais relatam a mesma sensação descrita pelos participantes da sessão, a certeza de que algo do outro lado já percebeu que foi lembrado novamente. Uma sessão espírita realizada dentro de um antigo prédio comercial abandonado, no centro de uma capital brasileira. O local havia funcionado como clínica psiquiátrica décadas antes, e segundo registros antigos, diversas mortes haviam ocorrido ali em circunstâncias pouco esclarecidas. O grupo era composto por 7 pessoas, entre médiuns e curiosos, que acreditavam que o ambiente carregado facilitaria o contato espiritual. A sala escolhida ficava no último andar, onde janelas quebradas deixavam entrar o vento frio da madrugada. Velas foram posicionadas em círculo, e símbolos foram desenhados no chão com giz. Desde o início, a sensação era de desconforto intenso, como se o prédio reagisse à presença deles. O elevador, desligado há anos, emitiu um ruído metálico distante. O médium principal interrompeu a preparação ao afirmar que sentia muita gente ali, mais do que o esperado. Antes mesmo de iniciarem a invocação, uma porta no corredor se fechou sozinha, ecoando por todo o andar. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa e medo contido, como se algo estivesse aguardando apenas o momento certo para se revelar. Quando a sessão finalmente começou, a mudança no ambiente foi imediata. A temperatura despencou de forma abrupta, fazendo com que alguns participantes tremessem incontrolavelmente. As chamas das velas se inclinaram todas para o mesmo lado, mesmo sem vento. O médium começou a falar lentamente, descrevendo corredores longos e salas cheias de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Um dos participantes afirmou ouvir passos acima deles, mesmo não havendo andares superiores. As paredes começaram a apresentar manchas escuras, semelhantes a mãos pressionadas por dentro do concreto. Um cheiro forte de produto químico antigo se espalhou pelo ambiente, causando tontura. A comunicação, inicialmente confusa, logo se tornou direta e agressiva. A entidade dizia estar ali há muito tempo, presa, esquecida e irritada. Relatava sessões realizadas naquele mesmo prédio, onde gritos haviam sido tratados como delírios e pedidos de socorro ignorados. A mesa improvisada começou a vibrar com força crescente, enquanto batidas ritmadas ecoavam pelo chão, como se alguém estivesse tentando subir pelas escadas, degrau por degrau, se aproximando da sala. O primeiro sinal de violência aconteceu quando uma das mulheres foi puxada para frente, quase sendo arrastada para o centro do círculo. Ela gritava que algo segurava seus tornozelos, e marcas roxas começaram a surgir lentamente, como se dedos invisíveis apertassem sua pele. O médium caiu sentado, com os olhos vidrados, e sua voz mudou drasticamente, assumindo um tom frio e distante. Ele começou a descrever procedimentos realizados na clínica, falando sobre contenções forçadas, eletrochoques e pessoas que nunca saíram dali.
As luzes portáteis se apagaram ao mesmo tempo, deixando apenas o brilho instável das velas. Sombras se formaram nas paredes, mas não correspondiam aos corpos presentes, movendo-se de maneira independente. Um dos homens foi lançado contra a parede com força suficiente para cortar a testa, enquanto o outro sentiu algo apertar seu peito, dificultando a respiração. A entidade afirmava que aquele lugar não era apenas um prédio, mas um ponto de aprisionamento, alimentado pelo sofrimento de todos que passaram por ali. Em pânico, alguns tentaram desfazer o círculo, mas foram impedidos por uma pressão invisível que os empurrava de volta. A porta da sala se fechou violentamente, e o som de tranca se movendo pôde ser ouvido claramente. O médium começou a gritar, pedindo ajuda, afirmando que algo estava tentando permanecer em seu corpo. Seu corpo se contorcia de forma antinatural, enquanto palavras desconexas escapavam de sua boca. Um vento gelado percorreu a sala, apagando metade das velas e fazendo os símbolos no chão se desfazerem parcialmente. As sombras nas paredes se multiplicaram, formando figuras humanas incompletas, algumas rastejando, outras paradas, apenas observando. Um dos participantes começou a chorar ao ouvir seu nome sendo repetido em sussurros vindos de todos os cantos da sala. A entidade deixou claro que não queria comunicação, mas reconhecimento, afirmando que cada sessão apenas reforçava sua existência e sua raiva acumulada ao longo dos anos. O encerramento da sessão ocorreu de forma abrupta quando o médium desmaiou, caindo no centro do círculo. Com isso, a intensidade diminuiu rapidamente, como se algo tivesse sido temporariamente privado de um canal. A porta se abriu lentamente, rangendo de forma quase teatral. Os participantes saíram correndo pelo corredor escuro, ignorando ferimentos e quedas. Do lado de fora, o prédio parecia silencioso demais, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, os efeitos começaram a se manifestar. Pesadelos recorrentes com corredores intermináveis passaram a atormentar todos os envolvidos. Alguns relataram ouvir vozes chamando seus nomes durante a madrugada, enquanto outros encontraram marcas roxas surgindo sem explicação. O médium acordou no hospital afirmando que ainda sentia algo preso atrás dos olhos. 2 participantes se afastaram completamente de qualquer prática espiritual após surtos de pânico intensos. O prédio foi novamente lacrado, mas vigilantes relataram ouvir passos e gritos vindos dos andares superiores durante a noite. Investigações posteriores revelaram documentos antigos indicando que a clínica havia sido fechada às pressas após denúncias de abusos, mortes e desaparecimentos nunca esclarecidos. Muitas das vítimas jamais tiveram seus corpos devolvidos às famílias. A sessão espírita não criou uma nova manifestação, apenas reativou algo que sempre esteve ali, preso ao local e alimentado pela memória do sofrimento. Anos depois, relatos continuaram surgindo de pessoas que passaram próximas ao prédio e sentiram mal-estar súbito, tontura e a sensação de estar sendo observadas pelas janelas quebradas. Os sobreviventes daquela noite evitam falar sobre o ocorrido, pois afirmam que toda vez que mencionam o prédio, o ar ao redor parece esfriar imediatamente. A entidade não foi libertada nem contida, apenas lembrada. E, em lugares assim, ser lembrado pode ser exatamente o que mantém algo vivo, aguardando silenciosamente a próxima tentativa de contato. Dentro de uma pequena casa alugada exclusivamente para encontros espirituais, localizada em uma rua quase deserta, cercada por terrenos baldios e iluminação precária. O imóvel não possuía histórico conhecido de manifestações, o que fez o grupo acreditar que seria um ambiente neutro, seguro para experimentações mais longas. 8 pessoas participaram da sessão, incluindo 2 médiuns que nunca haviam trabalhado juntos antes. Desde a chegada, o clima era estranho. O interior da casa parecia abafado, mesmo com janelas abertas, e havia uma sensação constante de pressão no peito. Enquanto organizavam o espaço, alguns participantes relataram ouvir passos no cômodo ao lado, embora a casa estivesse vazia. As velas foram acesas e posicionadas ao redor da mesa, formando um círculo irregular. Quando todos deram as mãos, um estalo seco ecoou da cozinha, seguido pelo som claro de algo caindo no chão. O médium principal hesitou por alguns segundos, afirmando que sentia uma presença inquieta, algo que parecia caminhar pela casa, observando cada movimento. Ainda assim, decidiram prosseguir, sem saber que aquela escolha marcaria todos dali em diante. A comunicação começou de maneira instável, com respostas truncadas e longos períodos de silêncio.
O segundo médium começou a apresentar sinais de desconforto, suando excessivamente e respirando com dificuldade. Ele afirmou sentir como se algo estivesse muito próximo de sua nuca, observando. Subitamente, todas as portas da casa se fecharam ao mesmo tempo, produzindo um impacto seco que fez o grupo se sobressaltar. A temperatura caiu de forma brusca, e o ar se tornou pesado, quase difícil de respirar. As velas começaram a emitir uma fumaça escura, mesmo sem estarem se apagando. Um dos participantes sentiu algo apertar seu pulso por baixo da mesa, deixando uma marca avermelhada que surgiu diante de todos. O médium principal começou a falar com uma voz que não era sua, afirmando que aquela casa não estava vazia quando foi alugada, que algo já habitava o local, aguardando apenas um convite involuntário. Um barulho de arranhões começou a ecoar pelo corredor, lento e ritmado, como se unhas estivessem sendo arrastadas pela parede. O pânico tomou conta quando o segundo médium foi puxado violentamente para trás, caindo da cadeira com força. Ele gritava que algo estava sobre seu peito, impedindo-o de respirar. Marcas escuras começaram a surgir lentamente em seu tórax, como se um peso invisível estivesse pressionando sua pele. A mesa se virou sozinha, derrubando velas e espalhando cera quente pelo chão. As sombras projetadas pelas chamas restantes começaram a se mover de forma independente, formando figuras alongadas que pareciam se aproximar do grupo. Um dos participantes tentou correr para a porta, mas foi arremessado contra a parede, batendo a cabeça e ficando atordoado. O médium principal começou a rir de forma nervosa, enquanto lágrimas escorriam de seus olhos, afirmando que a entidade não queria comunicação, apenas permanência. Vozes começaram a ecoar de diferentes pontos da casa, sussurrando nomes, lembranças e medos íntimos, criando uma sensação de exposição total e absoluta vulnerabilidade. Tentando encerrar a sessão, o grupo começou a desfazer o círculo, mas cada tentativa parecia piorar a situação. Um vento gelado percorreu a casa, apagando quase todas as velas e fazendo portas baterem com violência. O segundo médium começou a se contorcer no chão, seus olhos revirados, enquanto sua voz alternava entre súplicas e risadas abafadas. Ele afirmou que algo havia se fixado nele, aproveitando sua fragilidade. Objetos começaram a ser arremessados pela sala, cadeiras, livros e até um espelho, que se quebrou ao atingir a parede. No reflexo dos estilhaços, alguns participantes afirmaram ter visto uma figura escura parada atrás deles, observando em silêncio. A sensação era de cerco total, como se a casa tivesse se transformado em um espaço fechado, isolado do mundo exterior. A entidade parecia se fortalecer a cada reação de medo, tornando-se mais presente e agressiva. O fim da sessão aconteceu quando o segundo médium perdeu a consciência, caindo imóvel no chão. Com isso, a intensidade das manifestações diminuiu abruptamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. As portas se abriram lentamente, uma a uma, como se algo estivesse permitindo a saída. O grupo deixou a casa às pressas, abandonando objetos pessoais e sem olhar para trás. Nos dias seguintes, os efeitos se espalharam. O médium que desmaiou passou a apresentar lapsos de memória e mudanças bruscas de comportamento, afirmando ouvir uma voz constante em sua mente. Outros participantes relataram sombras surgindo dentro de casa, passos durante a madrugada e a sensação de não estarem sozinhos, mesmo em ambientes iluminados. A casa foi devolvida ao proprietário, que meses depois relatou fenômenos semelhantes, afirmando que nunca mais conseguiu alugá-la. A sessão não libertou nada, apenas fortaleceu algo que já estava ali, silencioso, aguardando mais uma oportunidade de se fixar definitivamente entre os vivos. Durante uma sessão considerada avançada, realizada em um antigo casarão herdado por uma família tradicional que, por décadas, manteve práticas espirituais em segredo. O local ficava isolado, cercado por mata fechada, e havia partes da casa que permaneciam trancadas há anos. Naquela noite, apenas 5 pessoas participaram, todas com experiência em sessões anteriores, acreditando ter controle suficiente para lidar com qualquer manifestação. A sala escolhida ficava no porão, um ambiente sem janelas, onde o ar parecia sempre estagnado. Assim que as velas foram acesas, uma sensação imediata de desconforto tomou conta do grupo, como se o espaço estivesse reagindo à presença deles. Antes mesmo do início formal, um dos participantes afirmou ouvir alguém respirando atrás de si.
O médium principal sentiu uma forte pressão na cabeça e declarou que algo já estava ali, aguardando há muito tempo. A decisão de prosseguir foi tomada em silêncio, marcada por uma tensão que ninguém conseguiu ignorar. A manifestação não demorou. Diferente das sessões anteriores, não houve fase gradual. O ambiente mudou de forma abrupta. As velas começaram a oscilar violentamente, projetando sombras que se moviam de forma independente pelas paredes de pedra. Um som grave, semelhante a um lamento contínuo, passou a ecoar pelo porão, vibrando no peito dos presentes. O médium entrou em transe quase instantaneamente, sua voz se tornando baixa e arrastada, afirmando que aquele local funcionava como um ponto de retenção, onde entidades eram atraídas e mantidas por gerações. Um dos participantes começou a chorar sem conseguir explicar o motivo, enquanto o outro sentiu algo apertar seus tornozelos, impedindo-o de se mover. O ar ficou gelado, e a respiração de todos começou a sair em nuvens densas. A entidade se apresentou não como uma consciência única, mas como algo formado por fragmentos, alimentado por sessões repetidas ao longo dos anos, acumulando força silenciosamente. O ataque físico aconteceu de forma coordenada. O médium foi levantado alguns centímetros do chão, seu corpo rígido, enquanto marcas surgiam lentamente em seus braços e pescoço. Um dos presentes foi lançado contra a parede de pedra, sofrendo cortes profundos ao cair. As velas se apagaram quase todas ao mesmo tempo, deixando o ambiente em penumbra. Passos começaram a ser ouvidos ao redor do círculo, lentos, pesados, como se algo estivesse caminhando muito próximo. Vozes começaram a sussurrar nomes completos, acompanhados de datas e acontecimentos pessoais, criando uma sensação de exposição absoluta. O médium, em transe, afirmou que aquela presença não queria apenas se manifestar, mas permanecer definitivamente, usando o corpo humano como extensão. Portas de madeira antigas começaram a bater sozinhas, e o som de algo arranhando as paredes ecoava de todos os lados, como se o porão estivesse se fechando sobre eles. Em desespero, tentaram encerrar a sessão, mas as palavras pareciam não surtir efeito algum. O médium começou a gritar, afirmando que algo estava se fixando nele, explorando lembranças e emoções profundas. Seu corpo se contorcia de forma antinatural, enquanto sua voz alternava entre súplicas e risadas abafadas. Um dos participantes perdeu os sentidos ao sentir algo apertar seu pescoço, deixando marcas visíveis. A sensação era de aprisionamento total, como se o porão tivesse se desconectado do resto da casa. A entidade declarou, através do médium, que aquele local sempre havia sido preparado para isso, que cada geração apenas reforçou o vínculo ao tentar controlar o que jamais compreendeu. O medo já não era apenas de morte, mas da possibilidade de não sair dali como a mesma pessoa, caso saíssem. O fim ocorreu quando o médium perdeu completamente a consciência, caindo pesadamente no chão. Com isso, a manifestação recuou de forma brusca, como se tivesse sido interrompida à força. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante dos sobreviventes. As portas se abriram lentamente, permitindo a fuga. O grupo deixou o casarão sem recolher objetos, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o médium apresentou mudanças profundas de comportamento, lapsos de memória e episódios de fala involuntária durante o sono. Outros participantes relataram sonhos recorrentes com o porão e a sensação constante de estar sendo observados. Um deles desapareceu semanas depois, deixando apenas um bilhete confuso mencionando a necessidade de voltar para terminar o que começou. Investigações posteriores revelaram que o casarão havia sido palco de práticas espirituais contínuas por mais de 100 anos, sempre mantidas em segredo pela família. Relatos antigos falavam de membros que enlouqueciam, desapareciam ou se isolavam completamente após sessões no porão. A última sessão não criou a entidade, apenas confirmou sua permanência. O casarão foi abandonado definitivamente, mas moradores da região ainda afirmam ver luzes acesas no subsolo durante a madrugada e ouvir murmúrios vindos da terra. Os sobreviventes evitam qualquer prática espiritual desde então, pois afirmam que, em momentos de silêncio absoluto, ainda sentem a mesma pressão no ar, como se algo soubesse que foi lembrado mais uma vez, e estivesse apenas aguardando o próximo chamado para completar o que foi interrompido. Durante uma sessão espírita realizada dentro de uma antiga escola desativada, fechada há mais de 20 anos após uma série de incidentes nunca totalmente esclarecidos. O prédio ficava isolado,
cercado por muros altos e vegetação tomada pelo abandono. O grupo era formado por 6 pessoas, todas atraídas pela fama do local, onde vigilantes relatavam ouvir vozes infantis e passos durante a madrugada. A sala escolhida foi uma antiga sala de aula no fim do corredor, ainda com carteiras empilhadas e um quadro negro manchado pelo tempo. Assim que as velas foram acesas, um frio incomum tomou conta do ambiente, apesar da noite quente do lado de fora. O médium responsável afirmou sentir uma presença inquieta, descrita como confusa e agitada, como se várias consciências estivessem misturadas. Antes mesmo do início formal da sessão, um sino antigo da escola soou ao longe, embora estivesse quebrado há anos. O som ecoou pelos corredores vazios, criando a sensação de que algo havia sido despertado, atento a cada movimento do grupo. A comunicação começou de forma instável, com respostas curtas e fragmentadas. O médium passou a falar em tom infantil, alternando risadas nervosas com frases desconexas. Um dos participantes afirmou sentir algo puxando sua cadeira lentamente para trás, enquanto o outro ouviu seu nome sendo chamado em um sussurro próximo ao ouvido. As velas começaram a apagar e reacender sozinhas, lançando sombras irregulares pelas paredes descascadas. O cheiro de poeira antiga foi substituído por um odor forte de produto de limpeza, típico de ambientes escolares antigos. O quadro negro começou a apresentar riscos surgindo sozinhos, formando palavras incompletas e números sem sentido. A entidade, através do médium, afirmou que muitos nunca haviam ido embora daquele lugar, presos entre o medo e a confusão. O clima ficou pesado, quase sufocante, como se o ar estivesse sendo lentamente drenado da sala. O primeiro episódio de violência aconteceu quando uma das participantes foi empurrada com força contra as carteiras, caindo no chão e gritando que algo estava segurando seus braços. Marcas avermelhadas começaram a surgir lentamente em sua pele, como se dedos invisíveis estivessem pressionando com força. O médium caiu de joelhos, batendo a mão no chão repetidas vezes, enquanto sua voz se tornava mais grave e desesperada. As portas da sala se fecharam sozinhas, e o som de trancas se movendo ecoou pelo corredor. Risadas começaram a surgir de diferentes pontos do prédio, algumas próximas, outras distantes, criando uma sensação de cerco completo. Um dos homens sentiu algo apertar seu pescoço, dificultando a respiração, enquanto o outro afirmava ver silhuetas pequenas correndo pelo corredor do lado de fora da sala. A sessão havia deixado de ser uma tentativa de contato e se transformado em uma invasão caótica. Em meio ao pânico, o médium começou a narrar acontecimentos antigos ligados à escola, falando sobre castigos severos, desaparecimentos abafados e acidentes tratados como simples tragédias. Ele afirmava que aquele lugar havia acumulado medo por décadas, tornando-se um ponto de retenção para energias instáveis. As sombras nas paredes começaram a se mover de forma independente, assumindo formas distorcidas que lembravam crianças observando em silêncio. Um vento gelado percorreu a sala, espalhando papéis antigos e fazendo o quadro negro render como se estivesse sendo arranhado por dentro. Um dos participantes tentou rezar, mas sua voz falhava, como se algo impedisse as palavras de saírem. A entidade deixou claro que não queria ser ouvida, mas lembrada, afirmando que cada sessão reforçava sua existência e sua ligação com o local. O encerramento da sessão ocorreu de forma abrupta quando o médium perdeu a consciência, caindo no chão de forma rígida. Com isso, as manifestações diminuíram rapidamente, embora o silêncio que se seguiu fosse ainda mais perturbador. A porta da sala se abriu lentamente, rangendo alto, como um convite à fuga. O grupo saiu correndo pelo corredor escuro, ouvindo passos atrás de si, mas sem coragem de olhar para trás. Do lado de fora, o prédio parecia imóvel, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, os participantes passaram a relatar sonhos recorrentes com salas de aula vazias, carteiras se movendo sozinhas e vozes infantis chamando seus nomes. Uma das mulheres começou a ouvir um sino tocando todas as noites, sempre no mesmo horário. Outro participante se recusou a dormir no escuro após afirmar ver silhuetas pequenas paradas ao lado da cama. Pesquisas posteriores revelaram que a escola havia sido palco de diversos casos de negligência, abusos e mortes acidentais que nunca foram amplamente divulgadas. Muitos alunos haviam simplesmente desaparecido dos registros oficiais. A sessão não criou nenhuma entidade nova, apenas reacendeu algo que jamais foi devidamente encerrado. Anos depois, o prédio continua abandonado, mas moradores da região relatam luzes acendendo sozinhas e sons de recreio durante a madrugada.
Os sobreviventes daquela noite evitam falar sobre o ocorrido, pois afirmam que sempre que mencionam a escola, o ambiente ao redor parece esfriar de forma repentina. Para eles, ficou claro que certas manifestações não buscam comunicação, apenas a oportunidade de serem lembradas novamente, e, quando isso acontece, o preço raramente é pequeno. Essa sessão ocorreu em um antigo hotel de beira de estrada, fechado há anos após uma sequência de mortes atribuídas oficialmente a causas naturais. O prédio permanecia abandonado, mas ainda conservava móveis, corredores longos e quartos numerados, como se o tempo tivesse parado ali dentro. O grupo era formado por 7 pessoas, incluindo um médium que afirmava sentir fortes manifestações em locais de passagem. A sessão foi preparada no antigo salão de refeições, onde cadeiras ainda estavam organizadas em fileiras irregulares. Desde a chegada, todos relataram a mesma sensação, a de que não estavam sozinhos. O ar parecia mais denso, e o silêncio era quebrado apenas por rangidos vindos dos andares superiores. Assim que as velas foram acesas, luzes de quartos distantes piscaram brevemente, mesmo sem energia elétrica no local. O médium afirmou que aquele hotel não era apenas um ponto de descanso, mas um local onde muitas pessoas haviam partido sem perceber que não tinham ido embora completamente. A comunicação começou quase imediatamente, sem a fase de concentração habitual. O médium entrou em transe abrupto, descrevendo corredores intermináveis e portas que nunca levavam ao mesmo lugar. Um dos participantes ouviu passos lentos se aproximando por trás, enquanto o outro sentiu algo sentar na cadeira ao seu lado, afundando o assento visivelmente. As velas começaram a oscilar de forma violenta, projetando sombras alongadas que pareciam caminhar pelas paredes. Um cheiro forte de mofo misturado com perfume antigo tomou conta do salão. A entidade se manifestou afirmando que muitos haviam parado ali apenas por uma noite e nunca mais haviam saído. Batidas começaram a ecoar no teto, acompanhadas pelo som de móveis sendo arrastados nos quartos acima. O medo se espalhou quando ficou claro que a manifestação não vinha de um único ponto, mas de todo o prédio, como se o hotel inteiro estivesse respondendo à sessão. O primeiro ataque ocorreu quando uma das mulheres foi puxada para fora da cadeira, deslizando pelo chão como se alguém a estivesse arrastando pelos tornozelos. Ela gritava enquanto marcas arroxeadas surgiam lentamente em suas pernas. O médium começou a falar com múltiplas vozes sobrepostas, alternando tons masculinos e femininos, relatando mortes ocorridas em diferentes quartos, sempre durante a madrugada. As portas do salão se fecharam com força, e o som de chaves girando pôde ser ouvido nos corredores. Um dos homens sentiu algo apertar seu peito, fazendo-o cair de joelhos, sem conseguir respirar. Cortinas rasgadas começaram a se mover sozinhas, e o som de água correndo ecoou pelos canos antigos, como se banheiros estivessem sendo usados. A entidade deixou claro que aquele não era um lugar de passagem, mas de permanência forçada, onde muitos ainda aguardavam por algo que nunca chegou. Em meio ao desespero, tentaram encerrar a sessão, mas cada tentativa parecia provocar reações mais violentas. Um vento gelado percorreu o salão, apagando parte das velas e fazendo pratos antigos caírem das prateleiras, quebrando-se no chão. O médium se contorcia, afirmando que o hotel estava cheio demais, que não havia espaço para todos atravessarem. Gritos começaram a ecoar pelos corredores, alguns próximos, outros distantes, criando a sensação de cerco total. Um dos participantes afirmou ver figuras paradas nas portas do salão, observando em silêncio, sem traços definidos. O chão começou a vibrar levemente, como se passos sincronizados percorressem o prédio inteiro. A entidade afirmou que cada pessoa ali havia sido notada, marcada como parte daquele espaço, mesmo que tentassem ir embora. O fim da sessão aconteceu quando o médium perdeu a consciência e caiu pesadamente no chão. Com isso, as manifestações cessaram de forma quase instantânea. As portas se abriram lentamente, rangendo alto, permitindo a fuga. O grupo deixou o hotel em pânico, sem recolher equipamentos ou objetos pessoais. Do lado de fora, o prédio parecia silencioso e imóvel, como se nada tivesse ocorrido. Nos dias seguintes, todos começaram a relatar experiências semelhantes. Sonhos com corredores de hotel, portas que não abriam e a sensação constante de estar hospedado em algum lugar desconhecido. Um dos participantes acordava sempre à mesma hora da madrugada, ouvindo batidas na parede do quarto. Outro passou a encontrar chaves antigas surgindo em locais improváveis dentro de casa.
Investigações posteriores revelaram que o hotel havia sido construído sobre uma antiga rota de viajantes e já havia servido como abrigo improvisado durante epidemias e conflitos regionais. Muitos morreram ali sem registro adequado. A seção não despertou algo novo, apenas chamou atenção para o que nunca foi embora. Anos depois, caminhoneiros e moradores da região ainda relatam ver luzes acesas nos quartos do hotel durante a madrugada e ouvir o som distante de passos nos corredores. Os sobreviventes daquela noite evitam estradas próximas ao local, pois afirmam sentir a mesma pressão no ar ao passar por ali. Para eles, ficou claro que certos lugares não servem apenas para passagem. Alguns retêm tudo que entra, esperando silenciosamente pela próxima tentativa de contato. A manifestação ocorreu durante uma sessão espírita realizada dentro de um antigo cemitério particular, desativado há décadas e praticamente esquecido pelas autoridades. O local ficava afastado da cidade, cercado por mata fechada e sem iluminação pública. O grupo era composto por 6 pessoas, incluindo um médium que afirmava sentir comunicações mais intensas em áreas ligadas à morte recente ou negligenciada. A sessão foi montada dentro de um pequeno mausoléu abandonado, cujas portas de ferro rangiam mesmo sem vento. Desde a chegada, todos relataram a sensação de estar sendo observados de vários pontos ao mesmo tempo. O silêncio do local era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de galhos se movendo. Assim que as velas foram acesas, uma delas se apagou sozinha, mesmo protegida do vento. O médium afirmou sentir uma presença antiga e impaciente, algo que não havia sido chamado há muito tempo, mas que reagiu imediatamente à tentativa de contato. A comunicação começou de forma fragmentada, com palavras soltas e frases interrompidas. O médium descrevia vozes sobrepostas, como se várias tentassem falar ao mesmo tempo. Um dos participantes sentiu algo tocar seu ombro repetidas vezes, enquanto o outro ouviu passos circulando o mausoléu, lentos e pesados. O ar ficou gelado de forma anormal, fazendo com que a respiração se tornasse visível. As velas começaram a emitir uma fumaça escura e espessa, dificultando a visão. O médium afirmou que muitos ali não sabiam que estavam mortos, presos ao local por abandono e esquecimento. Batidas começaram a ecoar nas paredes de pedra, acompanhadas de um som abafado, como se algo estivesse tentando sair de dentro delas. A sensação geral era de confinamento, como se o espaço estivesse se fechando ao redor do grupo. O primeiro ataque físico ocorreu quando uma das participantes foi puxada violentamente para trás, batendo contra a parede do mausoléu. Ela gritava que algo estava segurando seus braços, e marcas arroxeadas começaram a surgir lentamente em sua pele. O médium caiu de joelhos, batendo a mão no chão, enquanto sua voz se tornava mais grave e irregular. As portas de ferro se fecharam sozinhas com um estrondo metálico, trancando todos dentro. Um dos homens sentiu algo apertar seu tornozelo, sendo arrastado alguns centímetros pelo chão. Sussurros começaram a ecoar muito próximos aos ouvidos dos participantes, repetindo nomes completos e datas de nascimento. A entidade afirmou que aquele local não deveria ser perturbado, pois cada tentativa de comunicação apenas reforçava o vínculo entre os vivos e os que jamais partiram. Acontecimentos antigos ligados ao cemitério, falando sobre enterros clandestinos, corpos nunca identificados e rituais realizados ali para ocultar crimes. As sombras projetadas pelas velas começaram a se mover de forma independente, formando figuras humanas incompletas nas paredes de pedra. Um vento gelado percorreu o interior do mausoléu, apagando 2 velas de uma só vez. Um dos participantes começou a chorar ao ouvir seu nome sendo chamado em tom de súplica. A pressão no ambiente aumentou drasticamente, causando tontura e dificuldade para respirar. A entidade deixou claro que não buscava passagem nem descanso, apenas reconhecimento, afirmando que o esquecimento havia sido a pior condenação imposta àqueles que permaneciam ali. O encerramento da sessão ocorreu de forma abrupta quando o médium perdeu a consciência e caiu imóvel no chão. Com isso, as manifestações diminuíram rapidamente. As portas de ferro se abriram lentamente, rangendo alto, como se algo estivesse permitindo a saída. O grupo deixou o cemitério em estado de choque, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, todos relataram fenômenos semelhantes. Sonhos com túmulos sem nome, vozes chamando durante a madrugada e a sensação constante de estar sendo seguido. Um dos participantes começou a encontrar terra espalhada pela casa, surgindo em locais onde não havia explicação.
Outro passou a acordar com marcas novas nos braços, sempre acompanhadas de um frio intenso. Investigações posteriores revelaram que o cemitério havia sido fechado após denúncias de enterros irregulares e desaparecimento de registros oficiais. Muitas famílias nunca souberam o destino de seus mortos. A sessão não despertou nada novo, apenas chamou atenção para o que sempre esteve ali, aguardando ser lembrado. Anos depois, moradores da região ainda evitam passar próximos ao local após o pôr do sol, relatando sussurros vindos da mata e a sensação de mãos tocando suas costas. Os sobreviventes daquela noite afirmam que certas manifestações não buscam contato por curiosidade, mas por necessidade, e que lembrar dos mortos errados pode ter consequências que se estendem muito além de uma única sessão. Durante uma sessão espírita realizada dentro de uma antiga casa rural, usada por décadas como ponto de encontros espirituais secretos. O imóvel ficava isolado, cercado por plantações abandonadas, e havia sido palco de diversas mortes não esclarecidas ao longo dos anos. O grupo era formado por 7 pessoas experientes, incluindo uma médium conhecida por entrar em transe profundo com facilidade. Desde o início, o ambiente apresentava sinais incomuns. O relógio de parede parou exatamente às 3 da manhã, e um cheiro forte de terra molhada tomou o ar, mesmo sem chuva recente. Ao iniciarem a oração de abertura, todos sentiram uma pressão no peito, como se algo pesado estivesse se acomodando no centro da sala. A médium afirmou que havia presenças demais tentando se aproximar ao mesmo tempo, algo que raramente acontecia em sessões controladas. Poucos minutos após o início da comunicação, batidas começaram a surgir vindas do assoalho, ritmadas e constantes, como se alguém estivesse andando debaixo da casa. Um dos participantes tentou verificar, mas a porta simplesmente não abria, mesmo destrancada. A médium entrou em transe abruptamente, arqueando o corpo para trás, enquanto sua respiração se tornava irregular. Sua voz mudou, assumindo um tom rouco e cansado, afirmando que aquele local havia sido usado para prender espíritos contra a vontade deles. As velas começaram a se derreter rápido demais, escorrendo cera escura pela mesa. Um dos presentes sentiu algo se enrolar em seu tornozelo, como dedos gelados apertando com força crescente. O ambiente ficou silencioso demais, a ponto de todos ouvirem o próprio coração batendo. A entidade se identificou apenas como uma das muitas que haviam sido forçadas a permanecer ali após rituais interrompidos. Segundo a voz, sessões antigas eram encerradas de forma incorreta, deixando portais parcialmente abertos. As paredes começaram a estalar, e rachaduras finas surgiram lentamente, como se o imóvel estivesse reagindo à presença dos vivos. Um dos participantes começou a chorar sem motivo aparente, repetindo frases que não reconhecia. Outro relatou sentir mãos pressionando seu rosto, impedindo de respirar por alguns segundos. A médium afirmava que os espíritos confundiam os participantes com aqueles que os haviam aprisionado no passado. O clima se tornou hostil, carregado de ressentimento, e a sensação de perigo iminente tomou conta da sala. O ápice da manifestação ocorreu quando uma sombra densa começou a se formar no canto da sala, se movendo contra a luz das velas. A temperatura caiu drasticamente, fazendo com que o vapor da respiração ficasse visível. A médium gritava que algo estava tentando atravessar por completo, utilizando a energia do grupo. Objetos começaram a se mover sozinhos, cadeiras sendo arrastadas lentamente, enquanto a mesa vibrava de forma constante. Um dos presentes foi arremessado contra a parede, ficando desacordado por alguns instantes. A entidade afirmava que, se a sessão fosse encerrada novamente de forma incorreta, alguém ficaria preso ali, substituindo os que nunca conseguiram partir. Em desespero, o grupo iniciou um ritual de encerramento improvisado, recitando orações de proteção enquanto tentavam manter a médium consciente. A sombra se dissipou aos poucos, acompanhada de gritos abafados que pareciam vir de dentro das paredes. As batidas no assoalho cessaram de forma abrupta, e o relógio voltou a funcionar sozinho, marcando alguns minutos à frente do horário real. Quando a sessão foi finalmente encerrada, todos estavam exaustos, com dores no corpo e marcas avermelhadas nos braços e pernas. A casa voltou a ficar silenciosa, mas a sensação de vigilância permaneceu intensa, como se algo tivesse apenas recuado, aguardando outra oportunidade. Nos dias seguintes, os participantes relataram consequências perturbadoras. Alguns passaram a ouvir batidas sob o próprio piso de casa durante a madrugada.
Outros começaram a sonhar com corredores escuros e vozes pedindo ajuda. A médium afirmou que parte da energia daquele local havia se ligado permanentemente ao grupo. Anos depois, a casa rural foi demolida, mas moradores da região ainda relatam sombras se movendo entre as plantações e gritos abafados durante a noite. A sessão deixou claro que nem toda manifestação busca comunicação ou paz, e que certos lugares guardam presenças criadas pela imprudência humana, prontas para se manifestar sempre que alguém ousar abrir novamente o que jamais deveria ter sido tocado.